Bem, aí para essa primeira questão que a gente vai fazer, né, a gente vai explorar polinômios característicos com raízes complexas, né? Porque quando as raízes são reais, beleza, a gente consegue calcular os autovetores, escolher uma base, um conjunto lá de autovetores que ajuda a gente a exprimir esse operador numa base que fique mais fácil. Mas o que acontece quando os números são complexos, né? Porque se a gente está num operador que é do R3 no R3, a gente não quer números complexos, né? Não faria sentido no meio desses números aí, dessas triplas, né? Então a gente quer exprimir esse operador de uma forma mais simples, mas que não envolva o número complexo, né? Não tem aí. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode interpretar o resultado? E também isso é uma parte importante de algumas aplicações que a gente usa, né? Então vamos lá. Aí eu peguei o seguinte, né? Um operador, aquelas mesmas observações que valem sempre. Esse T aqui é pensado numa base canônica, né? Como de costume. E aqui está dizendo como seria a forma da matriz nessa base canônica, certo? E aí o que acontece? Calcular o polinômio característico é essa fórmula, né? Vou até colocar aqui, ó, esse lado, que isso aqui é o polinômio característico, com variável lambda, né? Porque a gente chama lambda variável. Fazemos aqui o determinante, calculamos. E aqui eu dou até uma dica, né? Porque quem não gosta de trabalhar com fração realmente é muito chato, especialmente quando você está trabalhando com determinante. O que é que eu faço? O número que multiplica uma linha inteira, né? Todos os elementos da linha estão multiplicados por aquele número, ou todos os elementos daquela coluna estão multiplicados por aquele número, você pode retirar ele, né? Da matriz. Calcular o determinante da matriz tirando esse fator comum em todos e depois o resultado você multiplica por aquele fator. Veja o que eu fiz dessa linha para essa de baixo. Eu tenho aqui, ó, essa linha, essa segunda linha que é menos 1, 3 meios menos lambda e meio. Para não trabalhar com fração, eu faço o seguinte, isolo, como se eu estivesse isolando da linha, o meio vai ficar o quê? Menos 2, 3 menos 2 lambda e 1. Se você multiplicar essa linha por meio, dá essa daqui, certo? E esse meio eu puxei para fora do determinante. A mesma coisa eu fiz na última linha. Puxei o meio também, ficou 2, 3 e 5 menos 2 lambda. Coloquei o meio da segunda linha para fora, o meio da terceira linha para fora, ficou 1/4 aqui. O que é que eu tenho que fazer? Calculo esse determinante aqui agora com números inteiros, pode ser mais fácil, também não é impossível calcular isso aqui não, existem ferramentas, etc, não gera um problema gigante não, mas para quem quer evitar conta fracionária pode fazer isso, calcular aqui com os inteiros, pode até tirar o meio aqui de cima se preferir, calcula aqui com coeficientes inteiros e depois multiplica por esse número. O fato é que depois que você fizer essa conta aqui, multiplicar ou fizer diretamente daqui, o polinômio característico vai ser esse aqui, certo? E aí o trabalho da conta vocês tentam fazer porque é aprendizagem. O que é que acontece? Aqui eu uso o teorema das raízes racionais, que é o seguinte, pego os divisores de 6, certo? E os divisores de menos 1, os divisores de 6 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, né? Os divisores inteiros de 6 são esses. E os divisores de menos 1 são esses aqui, né? Divisores inteiros desses. Quando eu divido esses divisores de 6 pelos divisores de 1, vai dar os mesmos divisores de 6, né? Porque, enfim, não vai dar frações, porque 1 é 1, enfim, todo número de cima que você dividiu por 1 ou por menos 1, vai dar ele mesmo, ou só troca o sinal, ou seja, vai dar esse mesmo conjunto. E aí, por inspeção, você pegaria esse conjunto, né, que é o resultado das divisões, e isso ia substituindo aqui, testando mesmo. Aqui não tem muito o que fazer não. E testando você percebe que o 3 é a solução desse polinômio. Pode ver, se você jogar 3 aqui vai dar 3 ao cubo, menos 3 ao cubo, né? Menos 27, mais 3 ao quadrado 9 vezes 5, 45, né? Deixa eu até colocar aqui para a gente só testar aqui, menos 27 jogando 3, né? Mais 45, 3 vezes 8, 24, mais 6, certinho? Esse com esse aqui, esses que são negativos, vão dar o que juntos, né? Esse aqui passa 3 de 4, dá
51 negativo, né? Uma boa ideia negativa. E isso aqui com esse dá 50, ou seja, 50 não. Tô ficando doido não. 51. Isso aqui dá 0. Só confirmando essa conta aqui que eu fiz aqui embaixo, foi substituindo o 3 aqui, certo? Para vai que ele era uma raiz, deu 0. Se ele é uma raiz, significa que esse polinômio aí, PC de lambda, é divisível, né? Você pode dividir por esse x menos 3. Deixa eu até escrever de uma forma, porque vocês ainda não pagaram teoria dos números. A gente diz assim, em palavras, né? Lambda menos 3, né? Isso daqui é um monômio que tem raiz 3. Divide esse polinômio aí que a gente encontrou, né? Vou representar ele assim, mas é esse cara. Certo? E aí eu aplico o algoritmo de Euclides para divisão. Certo? Enfim, quem nunca viu, não é muito difícil não. Basicamente eu pego aquele polinômio que eu quero dividir, ou a gente aprende a chamar isso aqui de dividendo, bota aqui o divisor e vai multiplicando por uma potência, de forma com que o produto desse com esse, por exemplo, ó, menos lambda ao quadrado vezes lambda, dá menos lambda ao cubo. Ele vem para cá positivo, certo? Aí depois eu pego esse e multiplico pelo outro. Eu vou colocando um por vez, né? Que a conta já está pronta, mas a princípio, mesmo que isso aqui não tivesse escrito, eu coloquei uma potência de lambda para que desse lambda ao cubo aqui, né? Que só pode ser lambda ao quadrado. E aqui vem mais lambda ao cubo. E esse menos lambda ao quadrado eu multiplico por esse, daria, com a troca de sinal, mais 3 lambda ao quadrado. Aqui vai vir a mesma coisa, só que o sinal trocado. E aí eu faço a conta, não tem outro termo para multiplicar, faço a conta aqui e vou reduzir. O polinômio que era de grau 3, ele reduz para um polinômio de grau 2, né? Que é essa primeira linha aqui de cima. Escrevi todos os termos aqui embaixo. E aí faço a mesma coisa. Quero eliminar esse que é o maior grau restante, 2, né? Lambda ao quadrado. Coloco 2 para ter o mesmo coeficiente líder, né? E um lambda, porque quando eu multiplicar lambda por lambda, vai dar lambda ao quadrado. Então vamos lá. 2 lambda vezes lambda, 2 lambda ao quadrado. Vem para cá negativo. 2 lambda vezes menos 3, menos 6 lambda. Vem para cá mais 6 lambda. E aí faço a mesma conta, reduzo o grau e assim indefinidamente até o resto, né, ter grau menor que o grau daqui. Como o grau daqui é 1, aqui eu paro quando o grau for 0. Ou seja, ou quando for uma constante, ou quando nesse caso aí der 0. Beleza? Resumo, isso aí vocês podem rever. Não é difícil, tem outros materiais para vocês acompanharem, qualquer dúvida também pode só falar, porque esses polinômios aqui convém que a gente encontre uma raiz, porque ele não se resolve diretamente por baixo, né? Como ele é de grau 3, você em geral vai procurar uma raiz racional e depois de encontrar essa raiz racional, o que sobrar você vai conseguir resolver por baixo, cara, que é exatamente o que a gente faz aqui, ó. Pegamos esse polinômio, dividimos por esse e deu esse quociente. Então aqui, ó, regrinha de divisão inteira do ensino básico. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Como o resto é 0, não aparece nada aqui. Certo? Então, ó, já temos, como isso é um fator daqui, que o 3 é uma raiz desse polinômio característico. Se eu souber quem são essas duas raízes aqui, eu tenho tudo. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausinha para a gente não gastar tempo fazendo Bhaskara. Vou te dizer quais são as duas raízes daqui e a gente já volta. Pronto, voltamos aqui, ó, com o Bhaskarazinho calculado. Enfim, o processo aí, se vocês quiserem pausar para olhar, tá aí. E aí vocês têm o seguinte, são essas duas raízes. Um menos i e um mais i. Raízes complexas. Você não vai conseguir exprimir isso diretamente dentro da matriz, né? Fica muito estranho uma matriz com coeficiente complexo sendo que está no R2 no R2. Não faz sentido pra gente. Se você tivesse num espaço complexo do C3 no C3, né? C é o número, é o símbolo, um Czinho especial, é o símbolo do conjunto dos números complexos. Mas no nosso caso, então a gente quer, de alguma forma, conseguir exprimir aquela matriz na forma real, mas que fique mais fácil, que fique claro onde é que vão aparecer, de certa forma, esses valores complexos aqui, certo? Então, o que é que acontece? De forma análoga ao que a gente fazia
com números reais, a gente vai fazer com números complexos, certo? A gente vai considerar um menos i, um alto valor, e um mais i, outro alto valor, para conseguir exprimir a matriz simplificada aí, com muitos blocos de zeros, certo? Como eu disse, né, analogamente, aqui eu peguei a transformação, a forma de equação dela, né, não mais a forma matricial, e a gente tenta resolver como a gente tentaria resolver qualquer número, certo? Coloquei aqui a expressão, coloquei desse lado aqui, vocês que estão ambientados, é como se fosse o lambda, sendo o lambda 1 mais i, vezes o vetor, x, y, z. E aí aqui eu tenho que meter bronca no trabalho, né? Vou fazer com vocês, observando, esse daqui eu não vou parar, né? Para que vocês compreendam bem o que a gente tem que fazer. Deve dar um pouquinho de trabalho, mas é bom porque vocês adiantam um pouquinho como se diz, números complexos, né? Por que não? Quando você passa esse para cá, veja, esse aqui tem variável x, então esse coeficiente 1 mais i, ele é coeficiente do x, vai se operar com esse coeficiente do x aqui. Vai ficar algo assim, né? 1 daqui menos 1 mais i, então vai ficar só menos i x. Certo? Menos, tá aqui, meio y, e mais 3 meios z. Isso aqui dá 0, certo? Que eu passei esse cara pro lado de lá. Esse daqui é a mesma coisa, eu passo para cá. Então vai ficar o x se mantém intacto, logicamente, porque aqui só tem y, né? E aqui, ó, eu subtraio 1 daqui, vai ficar mais meio, né? Porque a real eu opero com real, então se é meio, se é 3 meios aqui, e aqui é 1, que é a parte real, vai ser 3 meios menos 1, que dá meio. O complexo vem para cá, só menos i. Beleza? Perfeito? É isso aí. E o último, deixa eu ver, não teve z, né? Deixa eu até botar aqui, meio z igual a zero. Beleza, então o que é que eu tenho aqui, né? O último é x, esse cara só opera com z, né? Então vamos lá, esse 3 meios está igual, e esse último é que ele vem um pouco modificado, né? Esse menos esse, aqui é 5 meios, né? Que é basicamente 2,5, quando subtrai 1, 3 sobre 2, eu tenho um parêntese aqui, menos i, z. Daqui eu começo a conseguir resolver. E aqui eu resolvo como eu resolvia, posso até resolver. Um detalhe, né? No último vídeo a gente construiu essa expressão aqui, eu percebi que eu tinha colocado um sinal de mais nele, é menos, né? Tá dando problema justamente por causa do sinal de mais aqui. Mas agora que eu coloquei, basicamente eu pego a expressão, formo um sistema como o alto valor sendo o 1 mais i, né? Enfim. E aí eu vou resolver o sistema. Aqui eu montei o sistema, eu montei na outra equação, lembrando que trocou o sinal aqui, né? Não esquecendo. E aí, ó, pego a matriz ampliada. Pegando a matriz ampliada, eu pego isso aí, começo a resolver o sistema, né? Começo a escalonar. E aí aqui a gente começa a escalonar, né? Enfim, fazemos o processo. Essa primeira aqui eu tenho que transformar no 1. O jeito mais prático de transformar no 1 é multiplicar ela por i. A gente sabe que i ao quadrado em si é menos 1. Como tem esse menos aqui, quando eu multiplico por i, vai dar menos i ao quadrado, que dá 1. A mesma coisa eu vou multiplicando os outros fatores por menos por i, né? Aí o segundo apareceu multiplicado por i, o terceiro apareceu multiplicado por i. Aqui eu dava o probleminha do sinal, se você não considerar o sinal certo, e aí o sistema ficava complicado. Na verdade não era complicado não, o sistema ia ter uma solução única, e não é o que a gente quer um autovetor, né? E por isso, por causa do erro do sinal, não ia aparecer esse autovetor. Então o que acontecia? Eu somo agora essa primeira equação com a segunda e subtraio da terceira, para ir simplificando a equação aqui, ó. Quando eu somo com a segunda, me deu isso aqui. Lembrando que eu até coloquei aqui explícito que a soma de números complexos dá assim. Eu tenho um número complexo, são duas entradas, e eu somo a parte do i com a parte do i, a parte que não tem i com a parte que não tem i. Ou seja, somo a mais bi com c mais di,
E fica assim, A mais C, que são a parte que eu chamo de parte real, mais B mais D, que é a parte complexa, I. Belezinha? Foi isso que eu fiz aqui quando eu fiz o somatório, porque só exemplificando, né? Esse segundo aqui eu tinha 2, meio, e meio é o único número real nesses dois que eu vou somar, né? Aí ele aparece aqui, ó, meio com zero, porque o outro era zero. E aqui eu tenho menos 1 e menos meio. Quando eu somo menos 1 e menos meio, vai dar o quê? Menos 1 menos 1 e meio, ou 3 sobre 2, que é o que aparece aqui. 1 menos 3 sobre 2, beleza? A mesma coisa eu faço nos outros e eu obtenho essa matriz aqui. Se quiserem pausar e dar uma olhada nas contas, né? Aqui essa segunda vai ser a soma da segunda linha com a primeira, e a terceira vai ser a subtração da terceira linha menos a primeira, beleza? Eu obtenho o seguinte, aqui tem um detalhe. Desculpa, aqui foi quando eu estava fazendo a conta com o sinal errado, e por isso estava dando umas contas mais trabalhosas, mas com o sinal correto, né? Eu obtive isso aqui, que eu tenho desse lado. Esse lado aqui, deixa eu apagar aqui embaixo, as contas que eu estava fazendo para fazer daquele jeito. O que é que eu observo aqui, ó? Nesse ponto, o que tem, esses dois números são iguais, né? Então eu posso, antes de tudo, dividir essa segunda linha por esse número, essa terceira linha por esse número. Eu vou obter o seguinte, aqui vai ser isso, 0, aqui vai ser 0, 0, beleza? Porque eu devo dividir pelo mesmo número. E aqui 0, 0. Eu tenho, por causa dessas duas equações, redundância. Posso omitir uma das linhas, certo? Então, para resolver o meu sistema, eu só preciso dessas duas primeiras. Deixa eu apagar aqui rapidinho e a gente continua. O que eu obtenho daqui, né? Isso é um sisteminha, se a gente quiser voltar para as variáveis, deixa eu botar x menos metade e y, né? Voltando para as variáveis anteriores, 3 sobre 2 e z igual a 0. E aqui embaixo, y mais z igual a 0. Bem, dessa segunda equação, o que é que eu tenho, né? Porque a segunda equação é bem útil, bem simples, né? A gente tem que y é igual a menos z, por exemplo. Isso eu posso jogar como resultado nessa primeira. E aí eu vou ter o seguinte, x, passando todo mundo para o lado de lá, né? Ia ser metade de y mais 3 meios de z. Eu acabei de dizer que y era menos z, então pode ser assim, ó, menos metade de z, né? Substituindo no lugar do y menos z, mais 3 meios de z. O que é isso? Em resumo, 3 sobre 2 menos meio, 2 sobre 2, né? Ou seja, iz. 2 sobre 2 é 1, fica iz. Ok, então qual é o vetor, né? O vetor, ele diz que o x é iz. O y, tá vendo? Observem aqui o y, é menos z. E o z é o parâmetro, né? É o livre. Então, o que eu tenho? Meu alto valor, meu alto vetor ficou sendo i ou menos 1, 1. Certinho? E agora, a partir desse cara, eu vou ter dois vetores que vão me servir para escrever aquela base lá que a gente tanto queria, né? Assim, com isso a gente vai conseguir fechar o problema. Vamos ver isso. Bem, como eu havia dito, né? Esse vetor aqui, ele vai nos dizer como é que a gente consegue escrever a matriz naquela forma. Como é, né? Eu pego esse vetor, você vê que as entradas misturam números reais e números complexos. Eu peguei desse lado aqui, eu posso separar os que tem número real. Deixa eu até separar assim, antes de botar aquela simplificação. Ó, só tem número real na primeira entrada, então a parte do número complexo, desculpa, é essa, a parte do número real é essa. Certo? Isolei o y, o i, desculpem, ficou assim. Esses dois vetores que aparecem naturalmente quando eu isolo a parte real e a parte complexa, eles vão ser os vetores que vão me possibilitar, isso mais o outro autovetor, né, o que está ligado ao número real,
Porque aqui eu estou pegando a parte dos números complexos. A gente também tem um alto valor aí real, que aí você pode encontrar também um terceiro vetor. E aí o que acontece? Esses dois vetores, o 1, 0, 0 e o 0, menos 1, eles formam um espaço, né, o W gerado por 1, 0, 0 e 0, menos 1. Esse W aqui, ele é um autoespaço invariante, ou seja, T de W está contido em W. Qual é a prova disso? Está aqui. Eu peguei T do primeiro vetor, deu esse valor, que eu posso escrever como combinação desses dois. Certo? T do segundo vetor, que deu esse vetor, que eu posso escrever como combinação desses dois. Em resumo, se você pegar esse vetor, né, o terceiro vetor lá, que eu vou exprimir aqui, né, que é o vetor associado ao alto valor, acho que 3, eu vou conferir e já boto aqui. Você vai ter que pode escrever essa transformação linear nessa base, ela tem uma forma bem associada, bem clara, e aí você já tem a resposta de duas questões, tanto a base quanto, como se diz, a forma do operador, tá? Pronto, voltando, né? O outro vetor que eu tinha esquecido que era o alto valor, enfim, lá das raízes do polínômo característico é o alto valor 3, e o alto vetor que a gente encontra desse mesmo processo é o 1, menos 1, 1. Aqui eu errei a terceira, deixa eu trocar. Pronto, né? Aquele alto vetor. Então veja, o que é que acontece? Deixa eu escrever aqui, ó, do início ao fim. O T do menos 1, 1, 1, como a gente viu, é 3 vezes ele próprio. Isso aqui já descreve o resultado da operação, e é 0 o segundo vetor, que a gente pode pegar aqueles dois vetores lá, e 0 o terceiro vetor. 0 menos 1, 1, certo? O segundo vetor, vamos pegar 1, 0, 0. Ele vai dar o que? A gente viu lá em cima que ele dá nada nessa direção, né? Aqui. Ele dá 1 para 1, 0, 0 e 1 com coeficientes para 0, menos 1. Por último, a gente tem o seguinte, T, qual outro vetor? É o 0, menos 1, né? Que é esse terceiro aqui que está faltando. Ele dá menos 1 vezes 1, 0, 0, mais 1. Desculpa, botando os 3, né? Porque eu estou botando só os dois aí. Botando os 3, inclusive o primeiro outro vetor, ele dá 0 vezes esse primeiro aí. Menos 1 vezes esse vetor 1, 0, 0. E 1 para esse vetor 0, menos 1, 1. Ok, certo? E vocês sabem muito bem que isso nos dá origem a uma matriz. Qual é a matriz? Eu pego os coeficientes, né? Boto como coluna. 0, 1, né? 0, menos 1. Se eu troco a ordem aqui, né, de forma apropriada, o menos 1 pode passar a ser, trocar de posição aqui. Por exemplo, se a minha base não for a base que eu escolhi, por exemplo, menos 1, 1, 1, 1, 0, 0. Essa foi a base que eu escolhi aqui, né? E 0, menos 1, 1. Se eu escolher, por exemplo, a base, só trocando a ordem, por exemplo, o que é que vai acontecer? Uma mudança sutil, certo? Vai trocar a ordem desses caras aqui, lembrando que na hora de escrever também você vai trocar a ordem desses caras aqui, né? Certinho?
ficaria como, né? Só para desencargo de consciência, para a gente ver outra forma, né? Se você escolhesse uma ordem diferente. Eu não vou nem fazer explicitamente. Basicamente, o que vai acontecer? Como o terceiro, esse daqui vai para a segunda posição e o terceiro vai para esse cara que vai ser o terceiro, a outra forma possível, se você troca a ordem aqui, é muito semelhante, mas só para vocês verem que tem formas diferentes, seria 1 menos 1, 0, 1 e 1. Pronto, isso aqui que a gente viu tudo é subsídio para aquela primeira questão, né? Para essa primeira questão que vocês devem estar assistindo esse vídeo justamente para resolver ela. Então, qualquer dúvida, esse vídeo tem bastante coisa, mas também podem me consultar pessoalmente.